Marcos capítulo 10, nós iremos, irmãos, ler a partir do versículo 17 até o versículo de número 31. Marcos capítulo 10, 17 a 31, está escrito assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor nos ensine através da meditação da sua palavra. Se Jesus estivesse andando pelas ruas de Guarulhos hoje, e você fosse ao encontro dele, e perguntasse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E se Jesus dissesse assim para você: Só está faltando uma coisa. Vai, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. E depois, siga-me. O que você faria? Qual seria dada, ou qual resposta seria dada ao Senhor Jesus? Você venderia tudo para seguir Jesus? Daria tudo para os pobres, para depois seguir a Ele? Essa história, irmãos, que é contada também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, está entre as mais conhecidas de todos nós. E sem colocar nisto um peso demasiado, parece que ela foi colocada aqui
nesse momento, não apenas por causa da cronologia em que os fatos aconteceram, mas também porque, em certo sentido, ela dá uma continuidade ao pensamento das coisas que vieram primeiro, aqui neste capítulo, porque os irmãos se lembram, aqui no capítulo 10, até o versículo de número 12, primeiramente o Senhor Jesus está falando a respeito de casamento e divórcio, em resposta à pergunta que algumas pessoas fizeram para ele. E logo em seguida, o Senhor Jesus também abençoa aquilo que na semana passada, ou aqueles, melhor dizendo, que na semana passada nós chamamos de os frutos do casamento, que são as crianças. Agora, nesse terceiro aspecto, ou em continuidade aqui, logo em seguida, Marcos, assim como Lucas e Mateus, nos falam a respeito de propriedades, isto é, dos bens que nós temos, dos bens que nós, de uma forma ou outra, adquirimos. E por que nós vemos uma relação, até certa medida, com os itens anteriores? É porque é através das nossas propriedades que nós sustentamos a nossa família, não é? Mas como eu disse para os irmãos, nós não precisamos colocar muito peso nesta sequência, porque independente dela, nós podemos perfeitamente entender aquilo que o Senhor Jesus está ensinando para nós neste texto. Marcos nos diz que este homem que se aproximou com Jesus, ele possuía muitas propriedades. Mateus descreve este homem como sendo um jovem e rico. E o texto de Lucas nos diz que ele era riquíssimo. E possivelmente, ou melhor, Lucas nos diz que era uma pessoa que ocupava um lugar de autoridade. Possivelmente, à luz do contexto todo, esse homem deveria ser um chefe da sinagoga local. Era uma pessoa de posição, como diz Lucas. Era uma pessoa reconhecida pelos demais. E assim como muitos outros líderes, esse líder aqui, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta. Mas ele faz diferente da maioria dos escribas e fariseus. A pergunta dele não é maldosa. Ao contrário, a gente percebe que ele estava sendo sincero. Não havia nele uma segunda intenção. Ele se aproxima de Jesus, o texto diz que ele veio correndo até o Senhor Jesus, que ele se prostrou diante do Senhor, e isto revela um certo grau de humildade. E mesmo sendo um homem de posição na sinagoga local, ele diz assim para Jesus: bom mestre. Ele reconhece em Jesus uma pessoa boa. Ele reconhece que Jesus é aquele que poderia mostrar para ele o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Provavelmente muitas vezes ele já ouvira falar de Jesus, do seu perdão, da sua graça, do seu amor, daquele bom mestre que, ao contrário de muitos outros, falava a respeito de salvação, que veio buscar aqueles que estavam perdidos. Então ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele pergunta com uma atitude de súplica no seu coração e na sua boca: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E você percebe Jesus como que deliberadamente, Jesus só cita os mandamentos daquela que nós chamamos a segunda tábua, o relacionamento com o próximo. E ele responde ao Senhor: Senhor, todas essas coisas tenho guardado desde a minha juventude, sempre as tenho observado. Isso porque até hoje na cultura judaica é assim. Quando um menino faz 13 anos, ele completa 13 anos, ele passa por uma cerimônia, eles chamam de bar mitzvah, não é? E a partir dali o menino é considerado um filho da lei.
É alguém que já começou a estudar a lei antes, uns 2 anos antes, pelo ensino dos rabinos, e agora ele está preparado para ser considerado já uma pessoa responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio comportamento. Então ele diz, olha, desde a minha juventude eu tenho guardado, não é que ele não fosse jovem agora, é que desde que ele era bem mais jovem ainda, ele já era considerado um filho da lei. E certamente, meus irmãos, quando Jesus fala ou cita os mandamentos para ele, Jesus não estava com isto dizendo que o caminho para a nossa salvação é através de guardar os 10 mandamentos. Porque em outros lugares, em vários lugares, Jesus nos ensina que nós, por natureza, somos maus. E nós não conseguimos guardar tudo o que a lei do Senhor diz. É por isso que Jesus veio para nós, para nos redimir dos nossos pecados e dar a nossa salvação. Se a nossa salvação, então, dependesse de nós guardarmos os 10 mandamentos, então jamais seríamos salvos, estaríamos irremediavelmente perdidos. Agora, Jesus, então, ele fala dessa maneira, também não é porque ele não conhecia o coração daquele homem. Ao contrário, ele conhecia muito bem. E Jesus então começa a sondar. Jesus começa a perscrutar para que aquilo que era a realidade do coração desse jovem pudesse vir à tona. Então ele diz, você conhece os mandamentos? E o jovem responde para ele, tudo isto tenho observado desde a juventude. Mas Jesus continua, só está faltando uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Assim terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O problema é que aquele jovem tinha muito dinheiro. Ele era riquíssimo. E quando Jesus falou a respeito das riquezas dele, então o coração desse homem veio à tona. Então foi revelado qual era o grande ídolo que aquele homem tinha na sua vida. Ao dar este mandamento, Jesus bota para fora, a despeito do sentimento de que era um filho da lei, que aquele homem tinha, Jesus mostra que, na verdade, o coração dele não estava nas coisas de Deus. O coração dele não estava nas coisas do céu. E qual foi o resultado? Diz o texto, ele ficou muito triste. E ele foi embora. E eu penso que o coração de Jesus deve ter ficado muito triste também. E quando aquele homem vai embora, o Senhor Jesus e os discípulos dele conversam a respeito. E Jesus, diz o texto, Jesus insistiu com os discípulos dele, dizendo, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que alguém que tem dinheiro entrar no reino dos céus. Os discípulos então olharam uns para os outros, porque assim, na maneira de se entender antigamente, quando uma pessoa tem riquezas vêm de quem? Vêm de quem? São dons de Deus. Então, na opinião deles, era assim, quanto mais mais uma pessoa tem riqueza, mais é evidência de que Deus a ama. E eles disseram então uns para os outros, mas se nem os ricos conseguem entrar no reino de Deus, o que será dos pobres? Quem é que pode entrar no reino de Deus? E Jesus responde, para os homens não é possível. Não é possível para ninguém entrar no reino de Deus. Mas existe uma pessoa para quem nada é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E os discípulos, então, admirados, perguntam para ele, Senhor, nós deixamos tudo. E ele diz, haverá uma recompensa. Eu gostaria, meus irmãos, de trazer esse princípio para a nossa vida. Naturalmente que Jesus não está dizendo na palavra dele que cada um de nós precisa ser um despossuído de bens materiais,
que cada um de nós não pode ter nada, que tudo aquilo que nós temos, fazer como Francisco de Assis, não é? Vender tudo, dar aos pobres e depois se tornar um monge para seguir a Jesus? Não, ele não está dizendo isso na sua palavra. Mas quando Jesus exige isso desse jovem, ele está aplicando um princípio na palavra de Deus, ou da palavra de Deus, que é para todas as pessoas, a saber, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu ser, com tudo que você é e com tudo que você tem, ame a Deus. Essa é a grande exigência, esse é o grande mandamento que Deus nos dá na sua palavra. Agora, eu pergunto para vocês, será que quando Deus diz que Ele precisa estar em primeiro lugar, a exigência dele é alta demais? E a resposta é sim. É tão alta quanto o céu. Tão alto quanto os céus se distanciam da terra. Para nós, quando Jesus exige tudo, Ele está exigindo uma coisa que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, a não ser a graça de Deus atuando na nossa vida. Então eu quero meditar com os irmãos a respeito disso. Por que a exigência de Jesus ela é tão grande aos olhos humanos? Primeiro, porque é uma exigência de amor. Veja o versículo 21 novamente. Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, e aí diz o que aquele jovem precisaria fazer. Irmãos, quando Jesus diz que ele precisa ocupar o primeiro lugar, não é a exigência de um coração interesseiro, egoísta, caprichoso, não é a exigência de um coração carnal. Veja, Jesus não disse assim para ele, vá, venda tudo que tem e depois traz o dinheiro para mim. Não, ele não falou isso. Ele também não disse assim, olha, vá, venda tudo que tem e traz uma soma gorda para a igreja, traz o trízimo para a igreja, ou dízimo para a igreja. É claro, meus irmãos, que nós contribuímos com o dízimo e alegremente, mas não é isso que Jesus está falando para ele. Jesus diz, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Quer dizer, Jesus aqui, ele está mostrando completo despreendimento. Não é uma coisa de alguém egoísta que está querendo tirar proveito de uma alma necessitada. Não, o texto diz que Jesus amou. Jesus não queria o dinheiro daquele homem. Jesus queria o coração, a fé, o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque o amor a Deus, diz a palavra de Deus, não é separado do amor ao próximo na vida daquele que segue ao Senhor Jesus. Ele queria que o homem tirasse o coração, quer dizer, a sua confiança, o seu amor, do dinheiro e colocasse a sua confiança e o seu amor nele. E qual foi a motivação de Jesus ao falar isto? Jesus, olhando para ele, o amou. Eu sei que há uma controvérsia entre alguns estudiosos que dizem assim, e aliás, controvérsias são aquelas coisas que nunca terminam, não é? Mas que dizem assim, que Deus não ama os incrédulos, Deus só ama os crentes. E até usa um texto da palavra de Deus, né? Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, eu posso dizer para vocês com todas as letras que do ponto de vista da eternidade, realmente alguns têm as costas de Deus viradas para Ele. Mas eu também posso dizer que do ponto de vista do nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, ainda que eu não possa explicar tudo, eu posso dizer que o coração de Deus quer que todos os pecadores se arrependam e voltem para Ele. Como é que disse o Senhor Jesus? Vinde, diz o Senhor, vós todos que estáis sobrecarregados, vós todos os que estáis oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou como diz o profeta Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do pecador, mas em que o pecador se arrependa e se volte para Ele. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que quando Jesus exige, eu quero o primeiro lugar,
ele é motivado pelo amor. Ele ama e ele deseja que o amemos também. Eu volto a dizer, não é coisa de um coração caprichoso, é coisa de alguém que ama perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que é uma exigência de amor, é uma exigência graciosa. Geralmente nós pensamos que o Senhor está colocando as coisas de um modo tão alto, mas tão elevado, que ninguém jamais conseguirá fazer isto. Mas há 3 considerações que eu gostaria de fazer agora em relação a isso. A primeira é que aquilo que Jesus estava dizendo para o jovem rico fazer, os discípulos já haviam feito. Veja o versículo de número 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. E não é verdade isso? Eles haviam deixado o conforto dos seus lares, haviam deixado a sua antiga vida profissional, haviam deixado, digamos assim, as suas heranças familiares para trás, e só tinha uma coisa que eles queriam fazer na vida, era seguir Jesus. E se tornaram não somente homens abençoados por causa disso, mas também homens abençoadores, homens a quem Jesus já estava usando e iria ser tomados como instrumentos em suas mãos. Eu não gosto dessa palavra Deus usar, nós não somos objetos, né? Mas seriam instrumentos de Deus através dos quais muitas vidas seriam abençoadas, até as nossas vidas seriam abençoadas por causa do despreendimento desses homens. E se esse homem aqui, se esse jovem tivesse atendido de Jesus, logo de início, ele ia abençoar muita gente com seus bens materiais. E depois ele abençoaria muita gente, por onde quer que ele fosse, estando na companhia do Senhor. Então, o chamado de Jesus aqui é um chamado para uma vida graciosa, é uma vida abençoadora, é um chamado gracioso também. A segunda coisa é que se aquele homem tivesse respondido afirmativamente, aquele homem se tornaria imediatamente cidadão dos céus. Vai, vende tudo que tendes, dê aos pobres e siga-me. Ou antes, e terás um tesouro no céu, então siga-me. Esse homem seria membro de uma família muito maior. Você que é crente sabe disso, não é? Se você for para sair daqui, se você sair daqui agora, o irmão João costuma ir lá na Bahia. E uma coisa que o irmão João, eu tenho certeza que tem lá na Bahia, são muitos irmãos em Cristo. Qualquer um de vocês, onde quer que vocês forem, vocês terão irmãos, irmãs, e pais, e mães, e filhos. Vocês são parte de uma família enorme. Ontem eu estava contando lá na casa do Robson, né, a respeito daquele missionário que a gente gostava tanto, né, Tequinha? O irmão Frederico Orr, pastor Frederico Orr, um irlandesão que veio para o Brasil e amava muito o nosso país. E ele dizia assim para a gente: sabe que é verdade o que a Bíblia diz? Desculpem, meus irmãos, é que tem uma mosquinha aqui que não está me dando paz. E ele diz assim: sabe aquilo que a Bíblia diz? Que se você segue a Jesus, você tem irmão em tudo quanto é lugar, você tem casas em tudo quanto é lugar. Ele falou, e é verdade. Eu chego na casa de qualquer um e as pessoas dizem: ô pastor Frederico, seja bem-vindo, entra, a casa é sua. Então ele se sentia em casa, em qualquer lugar que ele estivesse. Em qualquer lugar que nós estivermos, encontraremos os nossos irmãos, cidadãos do Pai, da cidade celestial. Agora, meus irmãos, é verdade que Jesus acrescenta uma coisa. Ele diz assim: vocês receberão 100 vezes mais irmãos, irmãs, e pais, e mães, e filhos, com perseguições. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso faz parte da graça. Por favor, leia lá comigo Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo escreve assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha que coisa maravilhosa.
Esses dias, meus irmãos, nós temos acompanhado com tanta tristeza no coração o fato de que em muitos lugares do mundo, nossos irmãos estão sendo perseguidos. Não é uma coisa que é novidade na história do povo de Deus. É porque agora nós temos internet. E agora nós ficamos sabendo das coisas rapidamente. Mas sempre foi assim na história do povo de Deus. E sempre isso trouxe tristeza. Mas uma coisa que a gente observa, à medida em que nós também lemos a história do povo de Deus, é que os filhos de Deus, apesar de todo o sofrimento, eles entendem e eles se regozijam no fato de que se estão sofrendo por causa de Jesus, isso é uma graça na vida deles, é uma bênção na vida deles. Não estou dizendo também que nós devemos pedir essa graça, mas que se alguém está sofrendo por causa do Evangelho, ele deve entender como bênção de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo diz: aquilo que os outros fazem com vocês, de maldade, é evidência de que eles estão perdidos. Mas na vida de vocês, é evidência de que vocês vão morar no céu. A terceira consideração que eu quero fazer aqui, é que aquilo que Deus exige de nós, por que eu digo que é uma coisa graciosa? É porque o Evangelho diz que aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, Deus faz na nossa vida. Mais uma vez, esse jovem, ele se afasta de Jesus. E ele se afasta de Jesus por quê? Por que, Tequinha? Você tem alguma ideia? Porque ele amava os bens materiais, ele era muito rico. Será que é só gente rica que ama os bens materiais? Será que é só gente pobre, gente rica que confia nos bens materiais? A natureza humana é diferente disso. A natureza humana tende a confiar naquilo que vê, naquilo que está perto, naquilo que, às vezes a gente até brinca, né? Você quer ver um crente alegre se ele tiver com o bolso cheio de dinheiro. Mas é brincadeira, meus irmãos. Porque o crente alegre deveria ser alegre, não porque está com o bolso cheio, mas porque está cheio do Espírito Santo no seu coração. O problema é que muitas vezes a confiança do ser humano está nas coisas à sua volta. E como diz Tiago, até faz guerra por causa disso, por causa dos bens materiais. Então, quando uma pessoa diz não para Jesus, é próprio da natureza humana. Mas, irmãos, não é próprio da natureza humana quando acontece ao contrário. Versículos 26 e 27. Então os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, dizendo: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E se você é crente, você sabe isso de experiência própria. Se em seu coração, em sua alma, você se converteu a Jesus, você sabe que não foi pelo seu poder, pela sua capacidade, mas que Deus entrou graciosamente na sua vida e fez na sua vida aquilo que você não poderia. Para você seria impossível, mas para Deus não é. Então veja, quando eu digo que Jesus está fazendo a ele uma oferta graciosa, o que ele está ao mesmo dizendo é: se não for a graça de Jesus, você não vai atender, você não vai responder. E tanto você sabe isso por experiência própria, que você também ora pela conversão de outras pessoas, não é? Um dia, esses dias, um irmão estava me falando assim: pastor, que coisa maravilhosa, Deus está respondendo mais rapidamente do que eu estava esperando, né? A respeito da conversão de pessoas às quais Ele ama. E você não ora mesmo para que outros se convertam? E se você ora, por que você ora? Porque você sabe que se Deus não fizer, a pessoa não se converte, ela fica morta nos seus delitos e pecados. A terceira coisa que eu quero dizer, que essa recompensa de Jesus, ou melhor, que essa exigência de Jesus, que é uma exigência de amor, e que é uma exigência graciosa, também é uma exigência recompensadora.
e terás, ele declara no versículo 21, terás um tesouro no céu. E no versículo 30, quando ele está falando a Pedro, ele diz assim, olha, se alguém deixa tudo para me seguir, vai receber nesse mundo muitas vezes mais e no porvir a vida eterna. Você percebe que Jesus, ele faz uma separação? Nós estamos nesse mundo presente. Mas se alguém nesse mundo presente me colocar em primeiro lugar, no mundo por vir, ele terá a vida eterna. Nessa fala de Jesus, ele está ensinando aquilo que mais tarde todos os discípulos dele ensinarão também. Nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, na carta de Judas, nas cartas de João, no Apocalipse, na verdade em toda a Escritura, a mais clara, e quanto mais claramente o tempo vai passando na Escritura e mais clara vai se tornando a revelação de Deus, o Espírito Santo nos ensina e nos convence de que esse mundo que estamos vivendo não é tudo que existe, mas que existe uma eternidade, que existe uma alma que vai permanecer para sempre, e que essa alma, ela viverá eternamente, ou então ela será castigada eternamente. E a Bíblia diz, carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas os filhos de Deus, aqueles que são unidos a Jesus Cristo pela fé, aqueles que foram regenerados, justificados, santificados, redimidos, purificados, ressuscitarão em glória com o Senhor Jesus Cristo e com Jesus serão herdeiros da cidade eterna. A sua morada será na nova Jerusalém que desce do céu, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu fico pensando, aquele jovem, ele se retirou triste. Será que mais tarde ele foi convertido? Eu não sei. Mas a condição que Jesus colocou na vida dele é: segue-me, coloque-me em primeiro lugar. Irmãos, é por isso que eu digo que a exigência de Jesus para nós é alta demais. Ela é tão alta que pelas nossas próprias forças nós não podemos dizer sim para Ele. Mas é uma exigência de amor, é uma exigência graciosa, e é uma exigência recompensadora. E se nós não conseguimos, é por causa da nossa fraqueza. Mas aquele que exige, ele exige o que quer e dá aquilo que exige, como disse Santo Agostinho. Para Deus, nada é impossível. Quero fazer duas aplicações gerais dessa doutrina para nós. Primeiro, para aqueles que já são crentes em Cristo Jesus. Aqueles que têm seguido a lei do Senhor, a sua palavra. Irmãos, não deixem que nada nesse mundo se interponham entre o coração de vocês e o coração de Jesus. Não confiem no dinheiro que vocês têm, ou que vocês gostariam de ter. Não amem o dinheiro ou os bens materiais que vocês têm, ou que gostariam de ter. Porque, como disse Jesus, as coisas deste mundo, o ladrão rouba, a traça corrói. Mas disse Jesus, ajunte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não chegam, onde o ladrão não escava, não consegue alcançar. Então a primeira coisa, não se iluda com os tesouros desse mundo. Coloque lá o teu tesouro. Segundo, ame os pecadores. Jesus olhou para esse jovem e o amou. E eu não sei em que Bíblia está escrito que nós não devamos amar os pecadores. Ame, e amando, fale de Jesus para eles. Fale que sem Jesus eles estão perdidos. Amando, seja um instrumento de Deus para ajudar os pobres. Isso não é coisa inventada por alguma igreja herética.
Jesus quer que nós tenhamos cuidado com os pobres. Alguém bate na tua porta precisando de um prato de comida, não dispense sem ajudar. Não mande embora sem ajudar. Alguém está precisando de roupa, se você vir o nu e o faminto, ajude. Porque Jesus, ele fazia isso. E ele quer que nós o façamos também. Ame com seus bens. Ame auxiliando as pessoas necessitadas. Ou em outro lugar nos diz Tiago, o que adianta você ver uma pessoa necessitada e dizer, olha, vou orar por você, vai em paz, e não tomar atitude nenhuma? Terceiro, suporte as perseguições. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão tristes quando, por exemplo, chega a época do carnaval. Porque a cada carnaval, o nome de Jesus e dos crentes é vilipendiado. Eu sei que alguns tiram de letra, né? Até vão pular no carnaval também, com toda alegria. Nós precisamos chorar, ao invés de fazer parte. Nós precisamos lamentar. Esses dias, uma irmãzinha estava tão triste, porque ela chegou numa determinada escola e viu lá um banheiro unissex para as crianças. Havia o banheiro dos meninos, das meninas, e havia o banheiro unissex. Para que alguém vai ensinar uma criança que tem banheiro unissex? Para quê? Essa irmã ficou muito triste. E eu falei, coisa de crente. Eu pensei, coisa de crente, ficar triste com essas coisas. Mas, irmão, não estranhe se o mundo chama você de louco. Não estranhe se o mundo diz que você é uma pessoa retrógrada. Não estranhe se o mundo mente a teu respeito, persegue você. E não estranhe se os nossos irmãos estão sendo perseguidos em outro lugar. A qualquer hora pode começar aqui. Pode acontecer aqui. Mas a palavra de Deus diz assim, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, agradeça a Deus, porque Ele te dá a bênção de você não pertencer a esse mundo, mas pertencer ao céu. Agora, uma segunda aplicação, para aqueles que ainda não renunciaram ao mundo, a fim de seguir a Jesus. Eu quero dizer para você que ainda não é crente, Jesus, hoje, está apresentando o amor dele por você. Jesus, hoje, está oferecendo a graça dele a você. Jesus, hoje, está prometendo que você pode ter um tesouro no céu. E o que você precisa fazer? Você precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Você precisa se arrepender. Você precisa ter fé. Precisa receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. E se você fizer isso, você verá o seguinte, você descobrirá o seguinte, que antes de você buscar Jesus, Ele é quem está buscando você, porque Ele quer você para Ele. Não deixa para depois. Receba hoje Jesus como Senhor em sua vida. Amém.